Após 9 meses de um processo de impeachment que impactou na política, na economia e na sociedade, Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República no último dia de agosto. Desde então, quem assume o cargo é Michel Temer, que em seu primeiro discurso como presidente tocou em temas pouco populares, como reforma da Previdência e de leis trabalhistas. No Rede Cabeças de hoje, nós propomos traçar um panorama sobre o perfil econômico, político e social do Brasil, pelo menos pelos próximos 2 anos e 4 meses, período que o novo governo ainda tem pela frente. E para essa análise e projeção dos rumos do país, nós recebemos no estúdio hoje Felipe Macedo, que é assessor de investimentos, também o professor de Sociologia da UX e cientista político, João Inácio Pires Lucas. Também a gente recebe aqui no Rede Cabeças o Rui Sanderson Bresolin, que é advogado, conselheiro da OAB e também professor de Direito da Universidade. E o José Carlos Monteiro, que é professor de Direito do Trabalho também aqui da UX. E nos aproximando então da primeira semana oficial de troca do governo, nossa equipe de reportagens foi às ruas para saber o que as pessoas falam sobre isso. A expectativa de todo brasileiro é que melhore, né? Vai melhorar tudo, né? Esperamos, né, que melhore, né? Porque do jeito que tava, não dá mais, né? Imagina. Eu acho que o Temer não vai ser muito humilde, não. Ele vai pesar muito. Ele já está querendo mexer na aposentadoria, mexendo na parte trabalhista. Eu acho que vai piorar, porque eu estou encostado para invalidez, eles querem tirar, né? Tudo do direito da gente agora, que trabalhou tanto tempo. Você está mais otimista ou mais pessimista em relação ao futuro do Brasil? Mais otimista. A gente sempre tem que pensar positivo, né? Pode até melhorar, mas não vai ser do dia para a noite. Eu acho que vai um bocado de tempo. Espero que 2018 melhore muito nas próximas eleições e que a esquerda saia. Se a esquerda sair, ótimo. A Dilma mudou bastante coisa para nós também. Ela ofereceu cursos que não tinha mais. Abriu bastante coisa para o brasileiro e o brasileiro não saber dar valor. Que foi o brasileiro que botou ela lá. Isso aí virou palhaçada, né? Porque agora querem tirar o que assumiu no lugar da Dilma. Aí tu vai fazer o quê? O Brasil não vai mais andar? Porque se acontecer mais esse impeachment, o Brasil vai ficar parado de novo. Olha, na minha sincera opinião, eu creio que não vai mudar muita coisa, porque tá todo mundo desacreditado com política e não é trocando um ruim para o outro pior que vai melhorar. A gente não pode ir por pessoa, por Dilma ou por Temer. Aí tem que ir pelo Brasil, né? E aí eu pergunto para vocês, essa repercussão que a gente viu aqui nas ruas de Caxias, ela reflete um pouco, de repente, o que a gente tem sentido do resto do país também? Eu acredito que sim, né? Acho que essa dúvida com relação a melhora ou não, ela é cada vez mais comum no brasileiro e acho que esse assunto vai perdurar ainda pelos próximos meses, né? A gente tem uma situação econômica que não se tem como mudar no curto prazo, mas eu acredito que no médio prazo essa retomada econômica ela possa ser sentida aí por todos os brasileiros. Tudo bem, como é que a gente pode medir, professor João Inácio, de repente, essa repercussão tanto interna quanto externamente, né? Porque tem outros países também falando dessa troca de governo, né? Claro, é um fenômeno sempre mundial, né? Quando há uma situação como essa, né? Especialmente nas democracias ocidentais, né? Não é todo momento que se tem mudanças nessa perspectiva, né? Sejam nos regimes parlamentaristas, né? Quando há dissolução do parlamento, convocação de novas eleições, seja nos regimes presidencialistas, né? E o Brasil ele já vinha numa caminhada, né, de consolidação, né? Mas eu, assim, do ponto de vista político, eu só destacaria também, afora as questões econômicas, né, que até que se tem uma reestruturação, assim como se fala, né, da reforma política, dificilmente nós vamos conseguir, assim, ter aquela estabilidade desejada. Nós temos uma quantidade muito grande de partidos, né? O eleitorado brasileiro, ele vota nesses partidos, né? Nós temos mais de 20 bancadas no Congresso Nacional, né? E bancadas que gostam de negociar sempre apoio, né, digamos assim, ao governo da ocasião, e isso é sempre um movimento assim, desestabilizador, né? Se nós tivéssemos
menos partidos e os partidos vitoriosos eles estivessem com maioria no executivo e no legislativo, né, seria bem mais fácil, digamos assim, a governabilidade, né? Como isso não acontece no Brasil, os nossos maiores partidos têm 15%, nem isso. Então, para que juntemos uma maioria para aprovar medidas assim, né, para o dia a dia do governo, precisamos de 5, 6, 10, às vezes, bancadas, né? E isso gera, digamos assim, um transtorno muito grande, né? E lá pelas tantas, então, né, começam a existir negociações, né, para além assim, do aspecto republicano, né? Então, eu diria que essa situação, a não ser que ela seja alterada, né, nós não vamos conseguir ter assim, calmarias muito duradouras, né? Porque já vimos com o atual governo agora, né, do presidente Michel Temer, que ele já teve algumas dificuldades ali na recomposição da sua maioria parlamentar, né? Apesar, além de você tocou nesse assunto agora, professor, apesar aí dos expressivos votos que a gente teve, né, a favor do impeachment, mas o que a gente percebeu também, tanto na Câmara dos Deputados quanto também no Senado, é a divisão que existe até mesmo dentro das siglas, dentro dos partidos. Quero saber dos professores também, vocês acreditam que a próxima votação agora que deve vir por conta do governo, seja da questão do teto aí dos gastos públicos, seria a primeira prova daí para saber a popularidade do novo governo dentro desses dois locais, dentro da Câmara e dentro do Senado? Me parece que nós vivemos um momento de uma angústia muito grande, porque não se tem uma segurança do que pode se esperar pela frente. Nós vivemos um momento de alta instabilidade governamental, que decorre de uma instabilidade política, e temos que dizer também, quem acompanha isso, que nós estamos vendo nos últimos movimentos, essa instabilidade é também jurídica, né? O que permite essas interpretações, que permite dar um rumo diferente ao que todo mundo espera, desde que se observe a letra fria da lei. Por isso a Ordem dos Advogados procura desempenhar um papel significativo nesse sentido de instituição equidistante de anseios de um lado ou de outro, na tentativa de manter uma harmonia, uma interpretação adequada da legislação e as consequências que isso traz para o Brasil. A OAB, ao longo do tempo, dos fatos históricos no Brasil, tem tido um papel de procurar ser protagonista no sentido de estabelecer o máximo possível, de capitanear uma luta por uma estabilidade que garanta que o Estado democrático de direito tenha um funcionamento pleno que permita as coisas andarem bem nesse sentido. Agora, é inevitável que o Brasil, por todos os episódios que nós estamos acompanhando, tem sérias dificuldades. Esse componente das próximas votações do Congresso Nacional seguramente serão balizadores do que temos pela frente em curto prazo. Até o final do ano, algumas provas de fogo serão submetidas ao presidente Michel Temer. E o próprio assunto do impeachment ainda não é pauta vencida. Isso ainda vai ter mais alguns episódios no Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, a coisa ainda não terminou. Nós vamos ter ainda algumas interpretações que poderão ter, em menor ou menor grau, mas algum reflexo nesse jogo político que vai influir nas definições das políticas que o novo governo pretende estabelecer no Brasil, né? Pois é, o senhor falou, né, dessa questão jurídica, né, que muito tem balizado as votações e, inclusive, a defesa de Dilma entrou com recurso, né, no STF agora essa semana, pedindo a anulação da votação em virtude aí de não haver uma justa causa, que eles chamam, né, para o processo, para ocorrer, então, essa votação que mobilizou aí o pessoal a votar no impeachment. E eu pergunto, essa anulação, ela pode vir a ocorrer no âmbito aí jurídico? Como é que vocês percebem isso, professor? Não é bem minha área, mas pelo sentimento, diríamos assim, político, dificilmente teria êxito, né, no Supremo, né? Até porque, em nome do que foi feito e naquilo que a gente pode questionar juridicamente, né, tudo é em nome das manifestações que houveram, né, ano passado, também esse ano, as ruas que foram manipuladas ou não, essas manifestações, elas criaram já um sentido político para que se fosse decidido esse impeachment, né? Os partidos, naquilo que o professor João Inácio colocou, eles são partidos frágeis, né? A nossa história de democracia no Brasil ainda é
infantil, eu diria assim, né? Nós não chegamos na adolescência ainda, né? Então nós, para governar, sempre há necessidade da aliança, né? E nas alianças é que se dá os troca-troca e que possibilita alguns ganhos e possibilita inclusive o superfaturamento das obras públicas, né? Que possibilita essas questões todas que nós estivemos vendo aí nesse tempo. Então eu vejo assim mais numa análise, talvez o João como cientista político poderia analisar mais profundamente, mas foi dado, né, um sentimento, né? Claro que esse sentimento não é espontâneo, a mídia ela trabalhou para isso, né? Tanto é que ela não está mostrando as últimas manifestações que nós tivemos aí nesse final de semana, por exemplo, né? Que vai ter um crescente. E aí, como diz o Dr. Rui, nós ainda não chegamos ainda ao final desse episódio. Mas veja como é impactante, na linha dessa tua pergunta, só os aspectos jurídicos envolvidos aqui permitem compreensões justificadas do ponto de vista jurídico, mas que têm um impacto para a solução dos problemas de uma forma muito grande. Por exemplo, essa questão que você acaba de falar, que a ex-presidente Dilma recorre ao Supremo para discutir a nulidade do processo de julgamento. Nós temos, desde a época do impeachment do Collor, tem posições já sedimentadas ou bem sustentadas no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o ex-ministro Paulo Brossard sustentava naquele julgamento que o Supremo sequer teria legitimidade, jurisdição para analisar uma decisão do Senado. Esta mesma posição, tem vários juristas hoje, atuais aqui, que estão também defendendo. O próprio caso do Collor, que previa aquela questão do fatiamento do julgamento ou não, teve 4 votos para cada interpretação. 4 votos de ministros do Supremo dizendo que poderia haver o julgamento, como a gente tem costumado ver, fatiado, né? Como 2 o penas. que aconteceu, né? Exato. E outros não, dizendo que a pena é única e que não poderia acontecer. Ou seja, são pelo menos 3 posicionamentos juridicamente sustentáveis e que têm um impacto definidor, né? Na consequência disso para os ajustes de definição daqui para frente. Eu acredito também, né, que o Supremo, eu acho que a própria fala do ministro Lewandowski, lá presidindo, né, o processo de impeachment agora no final, acho que de certa maneira deu um recado, né? O Supremo, talvez, se fosse num momento inicial do processo e ele tivesse sido questionado, talvez o Supremo pudesse ter uma decisão mais forte, né? Agora, depois de todos esses meses, né, já com o governo interino, né, a todo vapor, né, dificilmente o Supremo tomará uma decisão, né, à luz de retornar com a presidente Dilma, o que geraria toda uma comoção social, né, e política, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, o Supremo também ele é sensível a essas questões, né? Não discutindo a questão do mérito, né, se está certo ou errado, mas as implicações elas seriam muito fortes e o que talvez inviabilizasse, né, uma decisão do Supremo no sentido de sustar esse processo. Certo, então, professor. Para falar um pouquinho mais sobre essas perspectivas, então, a gente vai aguardar então o segundo bloco, porque a gente vai fazer agora um intervalo rapidamente, já já a gente volta. Acompanhe pela UX TV a mais tradicional manifestação de fé da região nos domingos de manhã. Missa Dominical, direto do Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha. Logo após, acompanhe a palavra do Bispo Diocesano de Caxias do Sul. Missa Dominical, ao vivo às 11 da manhã. Na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede Cabeças, aqui pela UX TV, um programa da faixa Rede de Olhares. Hoje, no estúdio com a gente, então, profissionais, também professores das áreas de Sociologia, Economia e Direito, para tratar sobre o panorama do país após o impeachment de Dilma Rousseff. E eu quero saber já de vocês,
logo na sequência em que Michel Temer assumiu a presidência, ele já viajou para a China para participar da reunião do G20. Essa pode se demonstrar uma forma de angariar aí, apoio internacional também? Olha, do ponto de vista econômico, eu acho que o grande ânimo que o mercado possa estar sentindo é voltarmos a ter credibilidade como país, né? E isso, obviamente, que ela é interpretativo, mas no âmbito econômico, os últimos anos no Brasil, os últimos anos do governo Dilma, eles não foram tão interessantes no ponto de vista da credibilidade, né? Muitas normas não foram respeitadas, muitos movimentos prejudicaram muito as empresas. A política do Banco Central, o fato dela não ter tido uma autonomia, ou seja, tu deixar o Banco Central autônomo com relação aos interesses do governo, isso daí foi uma coisa que prejudicou muito a nossa imagem lá fora, né? Logo que o Temer assumiu, vamos dizer assim, provisoriamente, ele montou uma equipe econômica, eu diria que muito interessante, não com relação à questão dos ministros em si, né? Mas o ministro da Fazenda, que é o Henrique Meirelles, trouxe uma equipe econômica ligada ao Banco Central muito interessante. Isso trouxe um certo ânimo com relação aos mercados internacionais. Essa viagem que ele está fazendo, já estava programada há um bom tempo, ela acaba trazendo, sim, um certo respiro, né? Como se comentasse assim, gente, a gente resolveu provisoriamente que a gente tinha de problema lá em casa, quem quiser voltar lá para minha casa pode vir, né? E o investidor estrangeiro não é que ele deixou de acreditar no Brasil, não. Ele viu o Brasil como uma oportunidade muito boa, né? Então, tu vê hoje, por exemplo, países com taxa de juro negativa. Por exemplo, o Japão, se tu deixares dinheiro no banco, o banco tu vai botar lá 100 mil reais, um exemplo, o banco no final do período ele vai te dizer, olha, Felipe, no final do ano, se tu me botar 100 mil reais, no final do ano eu vou te devolver 99 mil. Justamente para esse dinheiro não ficar parado e ser fomentado. Então, muito investimento estrangeiro possa vir para o Brasil, porque a gente tem hoje uma das maiores taxas de juros aí dos mercados emergentes. A gente tem uma taxa de juros, que é a taxa Selic, que paga 14,25%. Então, isso faz com que também investidores estrangeiros passem a ver essa resolução de problema do Brasil, que era até então o impeachment, como uma oportunidade de voltar a investir no Brasil. Certo. Então... Professor João Inácio, aí pela experiência aí de estudo, né, desses movimentos políticos, o senhor acredita também que possa vir alguma mudança? A gente tem taxas hoje de desemprego que estão altas, a gente tem problemas econômicos também que ainda a gente enfrenta uma crise, querendo ou não, né? É possível uma mudança agora, você percebe, com esse movimento político ou não? Isso tende a esperar? A minha expectativa é que mudanças, né, eventualmente, se elas vierem a ocorrer, sejam mais de médio prazo. No curto prazo, algumas medidas sempre podem ser feitas, mas as próprias discussões de reformas, como por exemplo a da Previdência ou a própria flexibilização da legislação trabalhista, têm efeitos assim mais no médio prazo da Previdência, então é no longo prazo, né? Eu acredito que a própria ação governamental, eu acho que se superestima assim, o quanto que o governo gera de emprego e de desemprego, né? Eu acho que estão erradas aquelas visões mais ufanistas, quando são gerados milhões de empregos e que o governo bota na sua conta, como o contrário também, né? Ou seja, uma economia de mercado, como o Felipe falou, ela gera muito em torno de credibilidade, de expectativas, né? E nós sempre estamos menosprezando os agentes econômicos, né? Assim, as empresas, as organizações, né? Que às vezes elas têm as suas dinâmicas próprias, né? Eu acho que o governo ele tem um papel importante, né? E a credibilidade sempre é fundamental no plano nacional e internacional, né? Mas a sociedade brasileira também tem o seu papel, né? Porque ela muitas vezes, numa expectativa futura, toma decisões agora e muitas vezes essa expectativa ela não tem um fundamento assim, científico, um fundamento mais racional, né? Eu diria que nesse ponto, o atual governo, né, ele sinaliza melhor com o mercado, né? Ele tem uma relação melhor com o mercado, né? De certa maneira, o mercado também está na expectativa e vai apresentar contas, né? No sentido de flexibilizações e reformas, né? Aí nós vamos ter que ver a habilidade do governo em pagar essas contas, né? Porque politicamente essas medidas são sempre muito difíceis de serem feitas, né?
em relação, temos uma eleição agora esse ano, acho difícil num ano eleitoral, né? Talvez em 2017 que essa conta possa começar a ser saldada. Né? E na opinião de vocês, essa questão ela abre também um reflexo aí para o pleito municipal? Próximos pleitos agora para presidente, a gente não tem só para os próximos anos, mas o próximo pleito é municipal. Me parece que aí já fica um pouco mais distante de haver uma ligação muito próxima, muito direta. O efeito não é, obviamente, imediato. Esta iniciativa do governo Temer já de sair logo no mesmo dia do impeachment, né? Isso faz parte de uma coisa que é da nossa vida privada. É procurar estabelecer o máximo possível credibilidade. Se você tem credibilidade, você começa a ter acesso a crédito, você consegue ter um mercado mais estabilizado. E assim em dimensão muito maior, a representação, o olhar que o país recebe de fora para dentro. Essa viagem, digamos assim, essa missão do Michel Temer agora, notoriamente tem também esse propósito. É uma forma de tentar vender positivamente a imagem do Brasil pós-impeachment. Isso procura consolidar o seu governo como um governo alinhado ao mercado internacional, propondo e sustentando quais as medidas que irá tomar internamente para que isso tenha repercussão no mercado internacional, sempre na tentativa de estabelecer aquela ideia de solvabilidade do país, credibilidade nas suas instituições, no seu mercado interno, na sua postura, no seu governo. E na opinião de vocês, esses pacotes que estão para ser votados aí, tanto de reforma da Previdência, quanto também de ver novamente a questão das leis trabalhistas, ela é positiva ou não? Eu diria o seguinte, que primeiro, o movimento social ele vai retomar de novo, né, vivia num momento até de quase que passividade, né? Eu vejo hoje que algumas questões aí da flexibilização dos direitos trabalhistas, do negociado sobre o legislado, né? A gente já faz isso, né? Mas eu diria que esse negociado sobre o legislado, quando é garantido pela CLT, é uma coisa. Agora, no momento que o negociado for abaixo do que garante a CLT, isso vai criar alguns problemas que eu digo assim, de possíveis conflitos, né? E também a questão da Previdência, né? A questão da Previdência também, aquilo que o João dizia, é uma questão de médio e longo prazo, né? E sempre há aquela preocupação de que o Estado não tenha a grana suficiente para garantir, né, esses compromissos. Claro que vai ser eu diria assim, nós vamos ter algumas, não é turbulência, mas vai haver enfrentamentos, né, com relação a isso, até porque os próprios partidos, eu diria que eles também dançam de acordo aos seus currais eleitorais, né, em termos de aprovar ou não aprovar na Câmara e no Senado. Isso também tem um peso. O efeito é os partidos não sólidos, facilmente se troca de partido, facilmente se negocia essas questões, né? Efeito no local depende de como é usado e como aquilo cria, né? Cria, de repente, um paradigma, né? Aqui em Caxias a gente está vendo, né? Se tenta resgatar o Collor, relacionar com a Dilma. Não tem nada a ver isso aí, né? Eleitoralmente. Economicamente, Felipe, vai ser positivo ou não? Positivo, uma vez que seja aprovado, com certeza. O que a gente costuma dizer dentro do mercado é que o INSS hoje ele é chamado de isso não será suficiente, né? Então hoje o modelo econômico que a gente tem na Previdência ele é um modelo falho de anos atrás. A prova é os rombos que ele dá, né? Então na economia, felizmente ou infelizmente, depende do lado que a gente vê, ela é matemática, né? Então em 2032 a expectativa é que mais pessoas recebam do que pessoas que estão trabalhando, né? Então essa conta não fecha e mais do que nunca ela é preciso ser refeita e a gente entender realmente qual rumo que a gente quer tomar. A gente está se encaminhando agora para o final do programa. João Inácio, agora a curto prazo, que reflexos a população vai poder sentir? Dizer que as reformas, de certa maneira, né, e quando se fala de reformas, elas podem ser de diferentes tipos, né?
elas são praticamente inevitáveis, né? Vejamos lá o caso da França, por exemplo, da Europa, ou seja, o mundo, ele está no momento dessas discussões, né? Porque não são coisas fáceis, né, de serem feitas, especialmente politicamente. Politicamente já não tem essa lógica matemática, né? Agora, a própria presidente Dilma fragilizou-se mais até no seu segundo mandato, quando ela mesma, né, entrou com essa discussão, né, do ajuste fiscal. Ela mesma já vinha discutindo e trazendo a sua base sobre a reforma da Previdência, né? Então, me parece que essa questão ela é inevitável. Agora, a dimensão, o tamanho, o quanto que ela vai incidir, né, nos chamados direitos, eu acho que essa é uma questão. Eu diria que esse debate é aquela coisa, ele é um debate muito importante, mas ele incide muito lá no futuro, né? Eu diria que, conjunturalmente, agora, num ano eleitoral, nós não temos muito como ter assim, mudanças muito drásticas, né? Porque geralmente elas são impopulares, né? E medidas populares, elas são mais caras, né? Então eu diria que nós vamos ficar meio que num processo assim de stand-by até ano que vem aí, eu diria assim, 2017 sim, né? Como o professor Monteiro diz que o movimento social ele está se reaglutinando, eu acho que é bom ele se preparar, porque 2017 acho que vai ser um ano realmente de intensos debates assim na atividade política. Sabe, João, que nessa questão, talvez seja verdade que a gente não possa ter expectativa de mudança efetiva num curto prazo, mas que tentativas e ações no sentido de se efetivar essas reformas com efeito eficaz na economia, principalmente, né, e para o cidadão em geral, são indispensáveis e inevitáveis, porque isso tem impacto diretamente no equilíbrio fiscal, que é a base de todo esse ajuste que vai dar a solidez para o país, conquistar mercado exterior e também vender positivamente a sua imagem. Com certeza, mais para frente a gente vai se reunir de novo para falar mais sobre esses impactos que tem gerado essa mudança de troca do governo. Então, eu agradeço a presença de vocês, o programa de hoje está chegando no fim e vocês querem saber um pouco mais sobre o trabalho aqui da UX TV, é só acessar o site uxtv.com.br e a gente se vê numa próxima. Até mais!